hoje nós vamos dar início a mais um assunto do nosso módulo de Class 1. E o nosso assunto de hoje são os 10 mandamentos da grade padrão. Nós podemos dizer que seriam os 10 mandamentos de um professor de balé clássico. Estender isso até para os babies, para os elementares que nós já passamos. Mas vocês vão ver que algumas coisas se encaixam melhor aqui dentro da grade padrão. O que a gente considera a grade padrão? A gente considera a partir ali da grade 1 do Vaganova, que pra gente aqui dentro da metodologia da UD seria a partir do Class 1. A gente converteu esse nome grade para Class, mas com algumas adaptações, tornando possível executar em qualquer escola de dança, sem que seja uma escola em formato de internato. Então nós vamos começar a ver aí os nossos mandamentos. Primeiro mandamento é não anteciparás nenhum aluno. Ou seja, muitos professores acabam vendo um aluno bom de uma idade e querem colocar o aluno num nível mais avançado porque o aluno aguenta a aula. Então vamos dizer, a gente tem um aluno lá de 7 anos, o aluno é muito bom, se destaca entre os alunos de 7 anos e você começa a falar: ah, mas essa aula é muito fraca de 7 anos para esse aluno, eu acho que eu posso pôr ele com os alunos de 10 anos. Isso é um erro muito comum, é querer antecipar o aluno de nível só porque ele é muito bom. O que a gente vai querer aqui a partir de agora é que ele seja sempre o destaque para dentro da sua idade. Se você antecipar esse aluno de 7 para o de 10, por mais que ele aguente fazer uma aula de 10 anos, ele vai ter falhas, porque tem certos momentos que ele pode não aguentar, além de uma pressão de estar sempre sendo exigido mais do que deveria. E também não vai adiantar, porque esse aluno só vai chegar lá no Class 8, vai chegar no Class 8 antes daí, e ele vai ficar patinando depois no 7 e 8, porque, lembrando, se a gente estiver pensando em formação de bailarinos, para que o aluno consiga depois uma vaga em alguma companhia, a companhia só vai contratar ele completando 18 anos. Então, se a gente tiver com a idade certinha aqui nos nossos níveis, esse aluno vai chegar no Class 8 com 17 para 18 anos. Então, não tem necessidade de a gente antecipar. Mas ele consegue, Thalita, mas ele consegue, ele pode, ele vai conseguir fazer os exercícios, ele pode até conseguir. Mas a questão é, nesse seu aluno que você está querendo antecipar, não tem nada mais para corrigir nele? Ele faz tudo perfeito, ele já atingiu a perfeição do nível? Não, ele tem coisa para corrigir. Então ele vai ser corrigido lá no nível dele. No próximo nível, ele vai ser corrigido outras coisas e vai continuar sendo muito bom. Então ele vai ter essa sobra de tempo sempre para poder evoluir um pouco mais que os outros. Então, um aluno de 8 anos não vai entrar na grade padrão, porque o nosso limite de idade é mínimo sempre. Então aqui para o Class 1 que nós vamos começar a ver, a idade mínima para se entrar é 9 anos. Existe idade máxima? Não. Você pode pôr um de 9 anos e pode pôr uma pessoa de 55, se você quiser. Na mesma turma, aí você vai ter que pensar se você quer misturar essas idades tão grandes em uma turma só. O conteúdo vai ser o mesmo, mas eu geralmente falo para o pessoal separar daí por idades próximas, a partir do Class 1. Lá, abaixo de 9 anos, nos elementares, nós já vimos como funciona a divisão, aí sim é sempre por idade, né? 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9. A partir de agora, nós vamos trabalhar sempre com idade mínima e também uma regra, vamos dizer assim, mais livre de divisão entre as próprias turmas. Por exemplo, se você tiver mais de um Class 1, se você tiver 2 Class 1, 3 Class 1, você pode fazer um que estejam com a idade mínima próxima de 9 anos, 9, 10, 11, 12 anos, que estejam começando dentro da grade padrão. Você pode fazer uma outra juvenil, de 14, 15, a fazer até 18 anos, e pode fazer uma turma adulta, né? Ou quem sabe até uma turma para pessoas mais velhas, assim, né? Pode fazer uma turma para terceira idade. Então, assim, o conteúdo vai começar a partir do Class 1. É a partir daqui que a gente começa a contar o nosso conteúdo clássico, né? Então, assim, mas eles não aprenderam já nos elementares e babies? Sim, as crianças que participaram dos elementares e babies, elas tiveram uma vivência maior e um preparo melhor para entrar aqui. Mas agora é aqui, na grade padrão, que tudo vai acontecer. E é extremamente importante você começar a seguir essas regras. Idade mínima é válida, idade máxima não tem. Só separa as turmas conforme
elas se adaptarem, as pessoas se adaptarem melhor, se identificarem melhor. Porque geralmente uma pessoa mais velha não vai querer fazer aula com uma criança de 9. E às vezes até um adolescente não vai querer fazer uma aula com uma criança de 9. Então você cria mais turmas ali e consegue trabalhar da mesma forma. Segundo mandamento, não anteciparás o conteúdo. Eu coloquei esse mandamento por um seguinte, porque daí tem os espertinhos que seguem a primeira regra da idade. Ah não, mas o meu CLES 1 tem a partir de 9 anos, não tenho ninguém menor de 9 anos. Mas daí quer pegar o conteúdo do CLES 2 e aplicar no CLES 1. Que seria já um erro gigantesco. Ou seja, seria a mesma coisa que você estivesse pegando uma criança de 8 que deveria estar no elementar 3 e aplicando o CLES 1. Então percebe? A gente não pode também tentar trazer o conteúdo para frente. O que a gente tem que pensar é se sobrou tempo, se os meus alunos estão evoluindo, eu vou limpar esses alunos o máximo possível. Eu vou trazer esses meus alunos para um nível maior de qualidade e não tentar trazer mais conteúdo. Cada conteúdo vai acontecer no seu tempo certo, mas a gente vai focar em qualidade de movimento e não só em quantidade de movimento. Que o maior erro que um professor pode querer fazer é colocar uma variedade muito grande de passos para um determinado conhecimento de um aluno e não trabalhar a qualidade desse movimento. Por exemplo, eu já vi aluno de baby class fazendo pas de chat, certo? Isso é inadmissível para a gente. Então, assim, pas de chat é para níveis intermediários e avançados. Então, por que colocou só para ter uma variedade de passos? Isso a gente não pode permitir. Então, vamos trabalhar em cada nível com seu conteúdo certo. E aqui vocês vão aprender a dividir esses conteúdos corretamente da melhor forma possível. Separarás seus alunos por nível corretamente. Já está ligado praticamente também ao nosso mandamento 2, né? Ou seja, se seu aluno é CLES 1 agora, ele é CLES 1, o ano que vem ele vai para o CLES 2, já falamos sobre não pular de nível, seguir o nível, não antecipar nível. Mas há uma questão, pode acontecer, por exemplo, que aquela turma de CLES 1 que você vai ter de 9, 10, 11, 12 anos, evolua super bem e ano que vem elas vão para o CLES 1, para o CLES 2 e depois vão para o CLES 3. Mas a gente pode ter uma turma adulta, justamente já por ser uma turma adulta, talvez tenha menos dedicação, porque as pessoas adultas a gente tem que ter uma compreensão, as pessoas trabalham, estão vindo para o balé às vezes à noite, já consideram como uma atividade física, não tem a expectativa de ser bailarinos, aí você passa eles para o CLES 2. Ok, conteúdo do CLES 2 você consegue ainda trabalhar com o adulto. Daí no outro ano você pega e joga o aluno no CLES 3. Aí essa turma adulta no CLES 3 vai começar a ter sérios problemas, porque eles não vão conseguir atingir os objetivos já do ano. Mas eu vou ficar com meus alunos sempre no CLES 2? Você vai mudando a forma de aplicar o conteúdo do CLES 2 para não se tornar enjoativo. Mas se você lançar novos conteúdos, às vezes se não estão preparados para receber, isso a gente tem que tomar um cuidado. Não se trata sobre reprovar. Mas eu vou ficar reprovando meu aluno. Mas se trata de não enganar o seu aluno, porque às vezes só dizer para ele que ele está no CLES 3, CLES 4, CLES 5, sendo que não é verídico aquele conteúdo com aquele nível, você sabe às vezes, eu sei que ele não está no nível, mas eu só coloco para eles se sentirem bem. Isso seria uma mentira, né? E a gente tem que evitar esse tipo de comportamento, porque se depois os nossos alunos descobrem que nós estamos o enganando, né, pode ser bem ruim para a gente. Tá? Então, cuidado com isso. Pense uma estratégia, né? Tenha uma estratégia de como falar para os seus alunos que tem algumas limitações e que vocês vão continuar trabalhando, mas que não está dentro do nível acima. Então, que eles vão continuar ali trabalhando para poder melhorar. E quando esses alunos realmente atingirem um nível possível para avançar, aí você avança com eles. Mas não simplesmente por uma nomenclatura de seguir em frente. É difícil essa regra? É bem difícil de executar, mas é extremamente importante para que a gente não tenha problemas depois. Que você tenha um CLES 3, por exemplo, que esteja sendo aplicado certo conteúdo e tenha você chamando do mesmo jeito um CLES 3 que não faz as mesmas coisas que o outro. E eles vão comparar depois e falar, mas por que aquele CLES 3 faz isso e eu não faço, se eu sou do mesmo nível? Aí vai ficar ruim para você. Mas é porque vocês não são bem CLES 3. Então é melhor às vezes deixar isso claro já antes,
Próximo mandamento: não entrarás em uma sala de aula sem saber tudo que irá aplicar. Gente, isso não deveria nem ser, falado, mas é um mandamento extremamente importante para que vocês comecem a pensar. Tem muito professor, e vocês já devem ter visto isso, que ele chega em sala de aula, liga uma música lá e fala, deixa eu ver aqui, e começa a marcar no cantinho da aula, e daí os alunos começam a repetir aquele exercício. Mas você percebe que o professor acabou de criar o exercício. Ele acabou de criar, ele ligou uma música lá, procurou a música e criou o exercício na hora. Assim, gente, isso não pode acontecer. Você tem que entrar em sala de aula com todo o seu conteúdo preparado, sabendo o que você quer, sabendo quais correções você vai fazer naquele dia. Fala assim, olha, hoje o meu foco é limpar esses pés dessas pessoas, eu quero que esse calcanhar suba. Então você tem que estar focado naquilo que você quer para aquela aula. Então assim, antes de entrar em aula, pisa lá na porta da sala e fala, sei tudo que eu vou aplicar hoje? Entra na sala. Se não, bate desespero, corre preparar esse conteúdo, tá? Tem que entrar dentro de sala de aula sabendo tudo que você vai aplicar, ok? E aí caímos aí numa questão de planejamento. Saiba o que você está fazendo. E ligado a isso, também não darás nenhuma aula sem um eixo de aprendizagem. Essa aula que você preparou nunca pode ser avulsa. Ela sempre tem que ser continuada. Então, lógico que a gente não vai ficar trocando de aula toda a aula. Você vai dar uma aula na segunda e já vai dar uma outra aula diferente na quarta. Você vai repetir essa aula por um tempo para que os alunos se adaptem à aula. Mas ela participa de um eixo maior, digamos assim, um objetivo maior. Então, você vai trocar de aulas, por exemplo, vamos dar um exemplo, a cada 2 meses ou a cada mês, você vai trocar de aula, sendo que você vai variar alguns exercícios ali dentro para a aula não se tornar enjoativa. Mas elas participam de um objetivo maior. Aquele período representa, eu quero que o meu aluno melhore o fortalecimento das escápulas, o meu aluno tenha uma leveza maior de mãos. Então, todas essas aulas que você vai ter dentro desse eixo, ele vai estar focado nessa aprendizagem. E esse eixo já está interligado com o próximo eixo, quem pode chamar de bimestre, de ciclo, esses eixos que eu estou falando. Então, um está relacionado ao próximo, um está relacionado ao outro, ou seja, o próximo eixo. Tá? Então, nunca avulso, nenhuma aula avulsa. Então, o que eu quero dar de exemplo para vocês aqui? O que vocês não podem fazer é chegar em sala de aula, hoje eu não estou muito afim de dar aula, deixa eu ver, eu vou dar uma aula diferente hoje. Você vai sair do seu eixo. O teu objetivo que você tem lá para atingir com seus alunos, você não vai conseguir. E é isso que a gente quer evitar. A gente quer atingir objetivos, a gente quer que os nossos alunos tenham resultados, certo? Então eu vou aproveitar e vou comparar com uma coisa. Vocês lembram na escola, quando a gente tem aquele professor na escola que chega assim e fala de repente, hoje nós vamos assistir um filminho. Não é muito claro pra gente que o professor está arrumando um filme para simplesmente não dar aula? Então é isso que nós não podemos fazer. Inventar uma aula diferente no meio do processo para evitar trabalhar, tá bom? Ou querer fazer uma aula diferente porque a gente enjoou da outra. A gente tem que continuar firme sempre no nosso propósito. Um outro mandamento é deixarás as músicas organizadas em ordem. Esse mandamento às vezes é difícil, né? Às vezes a pessoa tá lá com uma música em uma pasta, tá com uma outra música na outra pasta, daí tá com uma música que ela tá querendo usar lá do YouTube. Eu vejo muitas vezes o professor fazer isso, gente, pegar no meio da aula, tá ligando a música do YouTube, daí ainda passa a propaganda do YouTube, tá lá liga a propaganda, fala assim, espera só um pouquinho, é só propaganda. Fala isso pros alunos, é só propaganda, já vamos começar, pode se arrumar na barra. Gente, por favor, tenham a decência pelo menos de baixar as músicas no celular, desligar o celular, coloca lá o celular para não tocar, né? Porque às vezes acontece. E digo acontece porque já aconteceu até comigo, né? Acontece, se a gente não se programar, acontece mesmo. Às vezes a gente está usando o celular para dar aula, se a gente não consegue, não desliga tudo, às vezes o celular acaba tocando, atrapalhando a aula. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. E as músicas também estarem todas em ordem. Se você sabe que na tua aula, lá no teu planejamento que você fez, certo? Com os teus objetivos bem traçados, não é só escolher as músicas e criar os exercícios. Tem todo um esquema para você querer atingir.
Então, você sabe que você vai fazer primeiro o plié, vai fazer o tandi, vai fazer o GT, vai fazer o ronde. Então, você vai deixar todas essas suas músicas em ordem, do começo ao fim da aula, certo? Sem deixar nenhuma de fora, para não ter que ficar procurando, porque você só vai dar 1, 2, 3, 4, a tua aula vai render muito mais, você vai ter mais tempo para corrigir seus alunos, tá bom? Então, preparem direitinho as suas listas de músicas para as aulas e separa já por nível, não tenta ficar achando num lugar ou outro. Isso é importante, é o nosso trabalho, gente, é para isso que a gente ganha. Então a gente tem que fazer certo. Próximo mandamento: não matarás tempo em conversinha. Isso aí os professores são campeão, né? A gente é campeão, a gente gosta de bater um papo, a gente tem que admitir que a gente gosta de bater um papo. Principalmente quando, seja criança, a criança gosta de contar muita coisa, daí, prof, não sei o que, deixa eu te contar isso. Prof, não sei o que, um quer contar, outro quer falar, certo? E isso quando entrou já na hora da aula. Então, imagina, um monte de gente querendo falar. E daí o adulto, também turma adulta, gosta de contar uma coisa aqui. Então, faz o seguinte, se programa, chega mais cedo, faz seus alunos chegarem mais cedo para o aquecimento. Enquanto eles aquecem 10 minutinhos, vocês vão batendo papo. Deu a hora no relógio de começar a aula, começa a aula. E daí, se quiser conversar mais, quando acabar a aula. Porque assim você mostra seu trabalho sério, de que realmente você está focado nos seus objetivos e fazer eles evoluírem. Eles vão respeitar muito mais você, certo? E mesmo assim você vai ser uma pessoa agradável, vai estar conversando com eles. Se quiser, marca um café no final de semana, bate papo, mas deixe claro para eles que hora de aula é aula, tá? Não fique perdendo tempo com conversa dentro da aula. Não deixará passar erros graves. Sabe aquele professor que a gente fecha o olho assim para não ver que o aluno errou? Dá aquela olhadinha assim, principalmente, já falamos sobre excluir alunos, né? Que às vezes olha só para os alunos que fazem certo e aqueles que estão fazendo tudo errado, a pessoa deixa, né? Então já falamos sobre isso. Não podemos fazer isso. Então, via um erro, eu tenho que ir lá corrigir. Não pode fingir que não está vendo. Mas às vezes é muito erro numa aula. Então a gente precisa focar. Divida seus erros divida o que é para você naquele momento em aula, o que é grave cometer, o que é mediano e o que é leve. Bata o olho, liga lá o super-herói, lá a super-heroína, professor, liga lá os olhos e liga o olho clínico e foca nos erros graves. Viu o erro grave? Corrige. Viu o erro grave? Corrige. Terminou de corrigir os erros graves? Dá tempo ainda durante o exercício? Corrige os medianos. Dá tempo ainda? Corrige os leves. É extremamente importante. Isso é uma didática de aula, tá? Então a gente precisa estar o tempo todo atento. Próximo mandamento: não usará a aula para ensaio mais que 15 minutos. Por que eu estou falando isso como mandamento? Chega depois da metade do ano, agosto, começa o desespero dos espetáculos de fim de ano. E aí os alunos, os professores, começam a ensaiar dentro do horário de aula. Começa primeiro em 5 minutos, 10 minutos. Lá por setembro, outubro, já está metade da aula. E novembro e dezembro, nem sequer mais tem aula, só tem ensaio. E você deve saber que isso é uma prática extremamente comum, né? Eu já escutei de aluno assim, na outra escola, prof, a partir de agosto a gente só ensaiava. Ou seja, ele só teve 6 meses de aula e a outra 6 meses de ensaio. Gente, isso é um absurdo, né? Eles estão lá para fazer aula de balé. A apresentação, dançar no final do ano uma coreografia, é simplesmente uma complementação para mostrar o trabalho das aulas. Então não é o foco principal a apresentação, certo? Eu sei que é muito bonito, é muito legal criar espetáculo, mas a gente tem que ter consciência que uma escola de balé clássico, uma escola de dança, o foco principal é ensinar o balé clássico, tá? E o dançar num palco vai vir com o tempo. Marca a hora extra de ensaio se precisar, mas o período de aula é período de aula. Então, dentro de aula, a partir ali de um determinado tempo, a partir de setembro, você começa a tirar 15 minutinhos da aula para ensaiar no máximo, certo? Eu geralmente utilizo às vezes 5, 10 minutos da aula, 10 minutos, isso quando já está quase na semana do espetáculo. Nos outros, tipo setembro, eu utilizo 5 minutos. Thalita, mas como que você consegue? Planejamento. Tá? Eu começo a planejar, e mais uma coisa, apresentações, já falei um pouquinho sobre isso, apresentações de escola são para mostrar o trabalho que você faz dentro de sala de aula.
Então eu utilizo nas minhas coreografias sequências que eles já fazem em aula. Eu coloco lá um misturadinho e já tenho praticamente uma coreografia pronta. Como eles já sabem sequências, faço algumas, lógico que tem, né, toda uma questão artística para interligar todos esses espaços. Então, geralmente a preocupação seria com esses passos para serem interligadas essas sequências. Mas eles já sabem boa parte dessas sequências e se torna muito mais fácil. Então, a coreografia, muitas vezes a gente faz setembro, outubro, a gente já está quase limpando a coreografia, novembro já está quase enjoado em ensaiar 5 minutos da aula. Porque de tanto que eles já sabem, entendeu? E eu não preciso nem mais limpar. E o nosso 10º mandamento, chegamos aí, serás sutil com seus alunos, né? Porque não significa que você vai corrigir os seus alunos, que você vai ser grosseiro. Corrigir, né, cobrar dos seus alunos não significa grosseria. Você tocar num aluno forte para ele entender que ele tem que contrair a musculatura é uma coisa. Você empurrar com raiva e força seu aluno porque ele não está fazendo é completamente outra. E a gente sabe que nesse mundo do balé clássico tem isso. Outra questão também, às vezes nós trabalhamos principalmente com criança e adolescente, às vezes a gente tem que dar uma chamada de atenção no aluno. Às vezes ele está lá distraído, está fazendo cara feia, tá não sei o quê. Eu às vezes sou um pouquinho até mais ríspida nessas horas, dou uma chamada de atenção. Mas eu sempre ligo aquela bronca que eu estou dando naquele aluno para o momento. Digamos, olha, você não está prestando atenção na aula, você não pode fazer isso, dou uma bronca no aluno, mas eu explico que é pela situação do momento. E geralmente eu dou uma elogio porque você é boa, porque eu não sei o quê. Eu já falo bem do aluno, mas dou uma bronca pelo momento, tá? Porque a gente não pode ser grosseiro, porque muitos professores às vezes querem escrachar o aluno, né? Porque você não vai pra frente, porque você não sei o quê, porque já começa a falar como se o aluno fosse péssimo, o aluno fosse ruim, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado. E também nas correções ser sutil. Tem aqueles professores que viram a cara, fazem cara feia quando o aluno faz errado, com um olhar de reprovação, e a gente tem que evitar isso. O aluno está ali para aprender, né? Nós estamos lá para ensinar e a gente tem que ter paciência. Se você não tem paciência para ensinar, você está no ramo errado, né? A gente precisa ter paciência, ainda mais dentro do balé clássico, que é uma questão de resiliência pura, para aparecer a perfeição ou a falsa perfeição, né, a chegada máxima do que a gente consegue da perfeição dentro do balé clássico, né, porque até Zakharova fala que ela erra e não é perfeita, se até ela, né, ainda tem coisas a aprender, quem seria nós, né, para dizer que nossos alunos dentro de sala de aula atingiram a perfeição, né? Então, assim, eu peço para vocês revisar esses mandamentos, decorar esses mandamentos, como se fosse, coloca lá na sua parede, mandamentos para minha vida de professora de balé clássico. Certo? Para que vocês levem isso adiante sempre. Então, nós encerramos aqui a nossa aula e nos vemos em breve. Até mais!